Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui, tá bom? Veja bem, se você, uma situação hipotética, estiver embriagado, estiver consumindo bebida alcoólica, né, e pelo fato de você ter consumido bebida alcoólica, você ocasionou um acidente. Digamos que você perdeu o controle e entrou numa residência, atingiu o muro de uma residência. A seguradora ela tem um compromisso, uma responsabilidade de indenizar você pelos danos que sofreu, bem como o terceiro que foi atingido. Essa questão ela foi abordada em um recurso, uma questão parecida, uma situação parecida, em um recurso especial número 1738-247 de Santa Catarina. A situação foi a seguinte: um caminhão vinha transitando pela via pública e invadiu a contramão, perdeu o controle e atingiu um caminhão que estava parado em um posto de combustível. Inclusive, o caminhão pertencia ao posto de combustível. Então, o dono do caminhão, né, o que é o dono do posto, entrou com uma ação requerendo uma indenização. Requerendo uma indenização, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou o dono do caminhão, né, o dono do caminhão e a seguradora que ela indenizasse, né? Inclusive a seguradora é a Tóquio Marine Seguradora SA, Tóquio Marine, né, assim como é conhecida. Então, foi condenados o dono do caminhão que provocou o acidente e a Tóquio Marine, porque o motorista do caminhão, que não era o proprietário, apenas o preposto, um funcionário, ele estava embriagado. Os exames constataram que ele estava sob efeito de álcool naquele momento. Então, por conta disso, a seguradora contestou. Ela disse o seguinte: como é que vamos indenizar, ter o compromisso de indenizar, se o motorista do caminhão estava embriagado? E no contrato do seguro consta que, caso o condutor ou seu preposto, no caso, esteja embriagado e a sua embriaguez agravou a ocorrência para o resultado ou do resultado, a seguradora é isenta do compromisso de indenizar. Essa cláusula estava neste contrato aqui que nós vamos ler daqui a pouco para vocês. Não o contrato, mas o julgado. Mas o contrato que a Tóquio Marine tinha com o proprietário constava lá, né, essa cláusula no contrato. Inclusive, essa cláusula ela consta nos contratos de seguro automotivo. Então, da decisão do Tribunal de Justiça, ela recorreu para o STJ. Então, vamos ver aqui qual foi a decisão do STJ desse recurso especial de 2018. Vamos lá, vamos entender aqui. Recurso especial, civil, seguro de automóvel, garantia de responsabilidade civil, acidente de trânsito, causa do sinistro, embriaguez de preposto do segurado, o motorista estava embriagado. Dever de indenizar da seguradora, cláusula de exclusão, ineficácia para terceiros, proteção à vítima, necessidade, tipo tipo securitário, finalidade e função social. Vamos ler aqui. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil 2015, etc. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista causador do dano a terceiro dirigiu em estado de embriaguez. É lícita no contrato de seguro de automóvel a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito sinistro advindo da embriaguez do segurado,
o de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado a afastar a indenização securitária precedente. Vocês vão entender depois tudo isso aqui que eu estou lendo. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros, seja garantia de responsabilidade civil, a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com o seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. O seguro de responsabilidade civil se transmudou após a edição do Código Civil de 2002, de forma que deixou de ostentar apenas uma obrigação de reembolso e de indenizações do segurado para abrigar também uma obrigação de garantia da vítima, prestigiando assim a sua função social. É inidônea a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista dirige em estado de embriaguez, visto que somente prejudicaria a vítima já penalizada, o que esvaziaria a finalidade e a função social dessa garantia de proteção dos interesses dos terceiros prejudicados, a indenização ao largo da proteção patrimonial do segurado, recurso especial não provido, ou seja, a Toque Marine entrou com a ação para se livrar da responsabilidade civil de indenizar lá o dono do posto e o seu recurso foi improvido. Então vamos lá, vamos entender. Vou dar um exemplo aqui para você entender bem o que eu acabei de ler aqui, talvez você não esteja entendendo. A questão é a seguinte: quando você faz um seguro de veículo, como eu falei, lá na cláusula do contrato do seguro do seu veículo, tem lá uma cláusula dizendo que se você estiver alcoolizado, embriagado, e a sua embriaguez motivou, fortaleceu, intensificou a ocorrência do risco que trouxe o resultado, a seguradora não tem a responsabilidade de lhe indenizar pelos danos que você sofrer. Está lá essa cláusula, ok? O que é que entendeu o STJ? O STJ disse que essa cláusula ela só vale para excluir a responsabilidade da seguradora em relação aos danos do segurado. Não se aplica a terceiro. Vou explicar. Digamos que você venha com seu veículo, você parou lá no bar, tomou umas 3 ou 4, e ficou embriagado. Então você vinha numa via pública em uma situação normal, você perde os seus reflexos e você termina ocasionando um acidente, perde o controle, atinge o muro de uma residência. Seu carro é segurado. O que é que vai acontecer? Como você estava embriagado e a sua embriaguez potencializou o risco da ocorrência do resultado, os danos que seu carro sofrer, a seguradora não tem um compromisso de lhe indenizar. Agora, os danos que o terceiro sofreu, derrubou o muro, por exemplo, provocou outro dano na residência, a seguradora, juntamente com você, tem a responsabilidade de indenizar aquele terceiro, porque essa cláusula de exclusão de indenizar que está no seu contrato não se aplica a terceiros, só se aplica a você. Vamos dar um outro exemplo. Você não está embriagado, está sóbrio, vem dirigindo o seu veículo.
De repente a barra da direção do seu veículo quebrou, você perde o controle, entra numa residência, graças a Deus não tem ninguém lá, mas provocou danos patrimoniais. O que é que vai acontecer? A seguradora ela vai ter que lhe indenizar pelos danos que seu veículo sofreu, tá? Os danos que seu veículo sofreu, e também vai ter que indenizar a residência que foi atingida. Por quê? Porque o seu comportamento não agravou o risco, não trouxe, não potencializou o risco para a ocorrência do tal resultado. Vamos dar um outro exemplo. Você parou na barraca, na mesma barraca, né? Sempre é assim, as pessoas param naquele lugar quando gostam, toma lá 2 doses, mas você fica sóbrio. Você bebeu, mas você está sóbrio, não perdeu ainda a sua aptidão para dirigir o veículo naquele momento, sua capacidade, né? E aí você vem na via transitando normalmente, de repente uma criança atravessa na frente do seu veículo, né? Sabe como é criança, né? Atravessa na frente do seu veículo, você, para não atingir a criança, você joga o seu veículo para um dos lados, o lado direito, por exemplo. Esse seu movimento brusco, o que ocasionou? Tinha lá um veículo parado na via, estacionado, no local permitido, tudo certinho, e aí seu veículo atingiu aquele veículo ali que estava estacionado, né? A polícia veio, tal, você foi conduzido para uma delegacia, você vai responder por estar conduzindo o veículo alcoolizado, sem dúvida disso. Fez o teste, acusou. Só que no local do fato tem uma câmera. Tem uma câmera lá, você chega para o delegado de polícia e diz: doutor, eu bebi realmente, mas eu precisei fazer uma manobra brusca para a direita porque eu ia bater na criança para não, até podendo matar a criança, eu fiz aquela manobra. Estou aqui com as imagens, consegui as imagens, o delegado, olha, realmente, você entra com recurso, vai para a seguradora alega que você tinha tomado bebida alcoólica, mas você apresenta que o fato de você ter bebido não ocasionou, não potencializou a ocorrência. Você vai ter que provar isso, você tem que provar isso. E você leva as imagens, as filmagens, mostra que realmente você vinha certinho e a criança atravessa na frente do seu, você puxa o carro bruscamente para não bater na criança. Então, o fato de você estar alcoolizado naquela situação não potencializou a ocorrência do risco do resultado do acidente. Se você provar isso, a seguradora vai ter que indenizar você pelos danos causados, como também ao terceiro. Deu para perceber? Então, todas as vezes que você toma bebida alcoólica e a sua embriaguez potencializou o risco da ocorrência para aquele resultado e você bateu, provocou um dano a terceiro, não, nem suscite a seguradora para que você tenha direito à sua indenização pelos danos que você sofreu, porque a cláusula de exclusão vai ser aplicada em relação a você. Agora, em relação ao terceiro que foi atingido ali pelo seu veículo, não será atingido por isso. Então, você não vai ter direito à indenização. Além disso, você poderá ser condenado a pagar juntamente com a seguradora, né? Isso porque a seguradora vai arcar os danos até a pólice. Então, digamos que a sua pólice aí seja danos a terceiro no valor de 50 mil, né? Geralmente os seguros são feitos nesse valor, danos a terceiro. A seguradora vai arcar com a indenização até o valor da pólice, 100%. Mas digamos que a residência que você colidiu tem 70 mil, você vai ter que pagar o restante, tá? Essa foi a decisão. E então nessa decisão aqui, o que aconteceu? A Tokio Marine, juntamente com o dono do caminhão, teve que indenizar o proprietário daquele posto de combustível pelos danos que seu veículo sofreu em virtude daquele acidente. O maior conselho que eu dou a todos é que não beba, né? Além de você estar sujeito a receber uma pena grave, uma pena altíssima,
que foi enrijecida recentemente, né, há uns 2, 3 anos aí, pela legislação, você também corre o risco de morrer ou até mesmo matar outras pessoas ou provocar um grande acidente, grandes danos a outras pessoas. O STJ entendeu que não indenizar o terceiro seria puni-lo duas vezes. Se o indivíduo perdeu lá a casa, já vai sofrer a primeira punição, né? E a segunda punição é de não receber nenhuma indenização em virtude do fato ocorrido, tá bem? Um grande abraço, fique com Deus. Se você achar interessante esse conteúdo, compartilhe, curta, porque se você, todas as vezes que você curte aí o nosso vídeo, o YouTube entende que pode enviar para outras pessoas esse conteúdo, tá bom? Compartilhe com outras pessoas, se você achar interessante também. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, se você acha que eu mereço a sua companhia, né? Se você achar o nosso material importante, inscreva-se no canal e esteja atento. Quando se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificação. E aí você vai ser informado. Todas as vezes que eu vir aqui trazer algum conteúdo novo, você vai ser informado, tá bem? Grande abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.